Quero chamar a sua atenção nesse instante para a palavra de Deus que encontramos no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 15. Eu quero ler o verso 1 a seguir, alguns versos para a nossa meditação nessa tarde. Olha o que diz a palavra do Senhor para mim e para você nessa tarde. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupes, porém matarás homens e mulheres e e meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumento. Então essa era a ordem de Deus para Saul. Ele teria que destruir tudo para obedecer a ordem de Deus. No versículo de número 19, diz-nos a palavra de Deus: porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí o verso 24, aliás. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejais rei sobre Israel. Então, com base aqui nesse versículo, nesses versos que lemos, eu quero falar sobre demoras fatais. Em primeiro lugar, nós observamos aqui para esse verso e vemos aqui Deus dando uma ordem para o rei Saul através do profeta Samuel. Nós observamos que Deus deu para Saul os amalequitas nas suas mãos, falando aqui através de Amaleque, né? E nós observamos que a ordem de Deus, ele ia dar ele nas mãos dele, mas ele era preciso destruir tudo. Era para poder destruir tudo, tanto as pessoas, crianças,
ovelhas, tudo. Não era para eles lançar mão dos despojos daquela nação para levar para Israel, de forma nenhuma. Era esta a condição, a ordem de Deus. Não era para eles levar nada do despojo desse povo. E a Bíblia diz que Samuel, pressionado pelo povo, permitiu que eles levassem os melhores novilhos, os melhores do gado, como quem disse assim: é para nós oferecer sacrifício ao Senhor. Essas coisas que são melhores nós vamos levar para oferecer sacrifício ao Senhor, não é? Mas ele se enganou, porque Deus se agrada tanto assim de sacrifício, diz a palavra. Deus queria que Saul fosse obediente à sua ordem, às suas palavras, mas Saul não obedeceu à ordem de Deus e foi-lhe tirado o reino e foi dado para Davi. Então, meu querido, nessa tarde, se você tem sido uma pessoa desobediente, se você tem andado fora da presença de Deus, toma cuidado, porque Deus pode tirar aquilo que lhe é dado, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus tem, quem sabe, tem te abençoado de uma forma grande e poderosa. Quem sabe você tem sido próspero, mas você tem transgredido, você tem se esquecido da ordem, dos mandamentos do Senhor na sua vida. E nós observamos aqui que Samuel, Deus usando a Samuel para falar com ele, para poder obedecer a palavra na hora que ele fosse lutar contra os amalequitas. E a Bíblia diz que por ele não guardar, por ele não obedecer a palavra de Deus, foi-lhe tirado o reino. Então toma cuidado, meu filho, porque a desobediência, a transgressão, quando nós transgredimos, há um salário. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aqui nós vemos Saul perdendo o seu reino por consequência da sua desobediência. Agora, o que eu quero falar não é bem isso, mas é sobre a demora fatal. Nós observamos aqui que Saul, ao perceber o que ele havia feito depois, ele procurou o profeta Samuel para pedir perdão pelo que ele havia feito, né? Olha o que ele diz aqui no versículo de número 24 a 26. Então diz o Senhor, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi, porque transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Pequei, temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Então nós vemos aqui um arrependimento tardio, uma demora fatal na vida de Saul. Saul já havia perdido o seu reino e agora rogava ao profeta para que ele voltasse com ele para oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas era uma atitude tardia, um arrependimento tardio. Já não havia mais possibilidade, porque Saul já havia perdido o seu reino. Deus já o havia tirado por causa da sua desobediência, por causa da sua transgressão.
Então eu quero com isso nessa tarde alertar para você que está ouvindo esta programação. Deus tem te proporcionado oportunidades para você aceitar a Ele como Salvador. Deus tem dado tempo para você se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Ele. Mas você tem protelado, você tem rejeitado a oportunidade, você tem demorado em tomar uma decisão. Não deixe acontecer como ocorreu com Saul, que voltou ao profeta e rogou, e pediu para que ele voltasse com ele, arrependido do que ele havia feito, da sua transgressão. Porém, foi um arrependimento tardio. Saul já havia perdido o seu reino. Deus já o havia tirado e dado a Davi. Então, meu querido, não protele na sua decisão. Não perca a oportunidade que Deus tem dado para você. Pode ser que Jesus volte hoje. E ao retornar Jesus, a porta da graça vai fechar. E aí pode ser tarde demais, quando você começar a bater na porta, dizendo: Senhor, abre a porta, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero estar com Cristo, eu quero aceitar a Cristo como Salvador. E aí pode ser tarde demais, pode ser uma demora fatal na sua vida. Hoje é dia aceitável. Hoje é dia que você pode arrepender-se e pedir a misericórdia de Deus. E Ele vai te aceitar. Ele vai ouvir o seu clamor e vai perdoar os seus pecados.